Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia, da segunda edição do InfoJobs Impulsiona Carreiras. Um super prazer estar aqui com vocês. Lembrando só antes de qualquer coisa, o nosso evento é ao vivo, então qualquer problema com a internet, com o áudio, com a câmera, vocês nos avisem aqui nos comentários, por favor. Então vamos lá. Mais um dia de InfoJobs Impulsiona Carreiras, nosso maior evento anual online 100% gratuito, dedicado aos profissionais que querem se destacar e conhecer as melhores possibilidades de mercado mesmo, do futuro das carreiras. Eu quero saber como que vocês estão hoje, vão comentando aqui para interagirem comigo também. Ontem a gente teve uma noite muito incrível no painel de gerações no mercado de trabalho. Não sei se vocês acompanharam. Quem estava lá participando também comenta aqui para eu saber. Quero muito saber se vocês gostaram. Bom, eu sou a Monize, eu sou a Head de Comunicação e Marketing aqui no InfoJobs. Hoje eu vou receber convidados incríveis também para conversar com vocês sobre a era digital e como se adaptar e como adaptar as nossas carreiras. Então, para quem não conhece o InfoJobs, só dando uma introdução, nós somos o site de empregos mais conhecido e mais utilizados no Brasil, com mais de 500 mil vagas hoje em dia abertas de emprego, em todas as áreas profissionais e todos os níveis também. Bom, então vamos começar o nosso evento. Eu quero lembrar que a gente está no segundo dia, eu já falei isso para vocês. A gente tem sorteio hoje no final do evento também. Amanhã tem o último bate-papo, que é o fechamento do evento sobre estratégias para 2024. Então, eu quero todo mundo acompanhando. Confirmem a presença de vocês também lá, que a gente vai ter convidados e temas muito incríveis para que todos vocês tenham uma carreira que decole nesse próximo ano. Agora eu quero chamar os nossos convidados. E aí, eles vieram? Cadê eles? Oi, Ana, tudo bem? Olá, Monize, mais uma vez, né, juntas aí nesses eventos da InfoJobs maravilhoso. Um beijo para todo mundo que está aí assistindo a gente. Vamos ter uma conversa incrível. Vamos, muito obrigada a você por estar com a gente, por participar, compartilhar conhecimento. É super agregador e enriquecedor ter você com a gente. Então, também fique à vontade para se apresentar para a galera. Tá ótimo. Bom, acho que eu já sou carinha marcada, né, aqui no InfoJobs. Toda hora eu estou aqui aparecendo com vocês. Bom, eu sou a Ana, né? Eu sou especialista em RH. Eu tenho hoje uma empresa chamada InnoveHunter, que é uma empresa de recrutamento e seleção humanizado. O que é isso? A gente pensa na satisfação dos candidatos, no sucesso dos candidatos em todas as etapas do processo seletivo. Então, ainda que a gente esteja numa era muito tecnológica, a gente cuida dessa relação interpessoal em todos os momentos, desde a abertura da vaga até a finalização. Um exemplo na prática, para que as pessoas possam entender um pouquinho dessa nova dinâmica, dessa dinâmica que a gente aplica, é que quando a gente vai, por exemplo, abrir uma posição, a gente não abre uma posição entendendo o job description apenas tecnicamente. Eu quero entender como que é a cultura micro da área, não somente a cultura macro. Eu quero entender o que aquele gestor tem que as pessoas não gostam, como que ele se vê. Ao longo do processo, a gente aquece bastante os candidatos e, no fim, Monize, todo mundo que é reprovado entra num processo de recolocação profissional gratuito. Então, você não recebe um não, você não recebe um feedback negativo, você recebe uma ajuda para que você possa reciclar, ressignificar, e você volta para o mercado de trabalho muito, muito mais preparado, né? Então, hoje, a minha empresa ela faz isso, a gente atende Brasil, América Latina, também sou palestrante, né? Estou toda hora aí levando esse tema. Fui selecionada agora, né, no último prêmio dos 10 perfis mais influentes de RH do país pelo Prêmio Best. E amo pessoas, né? Amo contratar gente, amo ajudar todo mundo. E essa é a Ana, assim, um pouquinho para quem não me conhece. Incrível, vai ter muito para agregar para a gente hoje. É isso que os candidatos querem saber mesmo, é essa ajuda. A gente entrou em um ano novo, né? 2024. O pessoal tem planos de mudança de carreira às vezes, também tem muita esperança do novo emprego. Então, vai ser incrível aqui conversar com você, Ana. E o Borja também está por aí, conseguiu se conectar com a gente? Agora sim, agora está funcionando. Agora deu certo. Tudo bem, e você? Tudo ótimo por aqui. Então, tá bom. Seja muito bem-vindo também. Eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência, por favor.
Sim. Bueno, eu sou Borja, que falaria no Brasil, Borja na América Latina em espanhol. Sou espanhol, de fato, de Madrid, onde eu estou agora aqui justamente por uma palestra, estou aqui na Espanha. E nada, eu trabalhei muitos anos dentro do LinkedIn, uma década praticamente. Primeiro na Irlanda, em Dublin, que é o headquarters para toda a Europa. E depois eu fui transferido para São Paulo. Foi uma surpresa, porque eu estava me mudando para a cidade do México. Mas no último momento cancelaram o projeto e me falaram: você pode vir para o único escritório que a gente tem na América Latina, que é em São Paulo. Y entonces, de última hora decidí ir para São Paulo y nada, y continué trabajando en América Latina y después viré director para Hispanoamérica, América Latina Española, y ya saí do LinkedIn faz uns 4 anos, mas ainda continuo trabalhando muito com eles como instrutor do LinkedIn Learning, mas já com uma unidade do LinkedIn Learning, onde eu crio os cursos de vendas e liderança com eles. E, aliás disso, eu trabalho muito com empresas como treinador de soft skills, vendas, liderança. Também faço palestras em toda a América Latina e muito na Espanha também. Venho muitas vezes por aqui também, nos Estados Unidos e às vezes também palestras globais. E tenho 2 best-sellers, que eu falo que são meus bebês, que são Potencializa a Sua Persuasão, que é um livro sobre como melhorar esse soft skill que sempre falo que é muito importante da persuasão, e o último livro que lancei o ano passado, que é mais sobre temas do futuro do trabalho, que é Seu Futuro do Trabalho. E então, é um pouco sobre mim, e como falei espanhol, muito positivo, adoro a tecnologia, acho que pode ser um agente de mudança incrível na sociedade, se bem usado, e amante de aprender línguas, amante da acroyoga, não sei se vocês conhecem, mas um dos meus hobbies favoritos também. Então, é um pouquinho, rapidinho sobre Borja. Muito obrigada. Acho que as pessoas conseguiram entender um pouquinho, né, do peso que os nossos convidados têm. Então, de verdade, uma honra participar aqui com vocês. E vai ser incrível o nosso bate-papo, principalmente o tema, né, sobre carreiras de sucesso na era digital. Como que a gente faz para se sobressair nesse mercado? Eu acredito e tenho certeza que vocês têm muito para agregar aí. Então, o que eu acho legal também compartilhar com as pessoas é que a gente não vai falar sobre carreiras digitais só hoje, né? A gente vai falar sobre como a era digital afeta todas as áreas profissionais. Então, realmente é o impacto dessa digitalização em todas as profissões, né? Então, como a gente deve se preparar e tudo mais. Eu vou fazer uma breve introdução aqui para começar, porque eu quero muito ouvir vocês também. Então, as ferramentas digitais, elas são cada vez mais populares e necessárias dentro das empresas. Mas, em meio a essa constante também transformação do mercado, como a gente consegue ter uma carreira de sucesso e de que maneira alcançar essas conquistas e se atualizar o tempo inteiro, né? Acho que é isso que a gente vai descobrir hoje ao longo desse bate-papo. Então, vamos lá. Muitos profissionais têm receio de que a tecnologia vá tirar seus empregos e as profissões serão todas ocupadas por máquinas ou inteligência artificial. A gente ouve muito isso por aí. Segundo o Fórum Econômico Mundial, é provável que 97 milhões de novos cargos sejam criados até 2025. Então, aqui também tem um receio de, já que tantos cargos serão criados, será que terão cargos que desaparecerão, né, em todo esse tempo? As pessoas precisam se adaptar. Na minha opinião, isso não significa que a tecnologia vai substituir as pessoas, mas sim que as empresas vão buscar profissionais que estejam mais capazes a se adaptar, né, com esses novos recursos tecnológicos e digitais. Então, pensando nisso, eu queria que vocês comentassem um pouco com quem não trabalha hoje em áreas digitais, então com pessoas que estão menos acostumadas. Quão importante é estar ligados às novidades da era digital, mesmo não trabalhando em áreas relacionadas diretamente a isso? Sim, Ana? Posso começar? Então, vamos lá. Por favor. Bom, eu costumo dizer, né, que a pandemia ela foi um acelerador de futuro, né? Coisas que a gente viveria daqui a 10 anos, a gente teve que, de repente, do nada, se deparar com aquela realidade. E se deparar com essa realidade não foi somente você se deparar com você mesmo, porque você teve que conviver com você mesmo no espelho ali todos os dias.
mas você também teve que se adaptar a mudanças tecnológicas muito rápidas. Por exemplo, a gente fazia live, né? A gente fazia coisas pelo Instagram, por exemplo, mas a gente não tinha as reuniões 100% online. Tanto que as próprias plataformas, elas começaram que rapidamente ter que criar novas regras, novas diretrizes para poder suportar toda essa transformação. Eu lembro que logo no início surgiu a Zoomdemia, né? O termo Zoomdemia, que era todo mundo precisava entender como é que aquilo ali iria acontecer. Então, muitas pessoas, muitas áreas trabalham já, de alguma forma, com a tecnologia, mas mesmo que as pessoas não trabalham diretamente com a tecnologia, utilizando ela em si, existe alguma tecnologia que está em torno dela acontecendo, porque o mundo ele está se tornando um mundo tecnológico. Então, quando a gente olha para isso, a primeira coisa que eu costumo muito dizer é que a primeira impressão, o primeiro impacto, dá medo. Porque todo mundo falava, vão substituir os nossos empregos, o robô vai pegar a minha vaga. E, na verdade, é uma adaptação do negócio, uma adaptação do mercado. Então, eu acho que se as pessoas trabalhando já estão tendo um pouquinho de dificuldade, mas estão indo, as que não estão, elas precisam começar a olhar ao redor e entender que tudo vai estar já conectado, já é uma realidade, já estamos todos conectados de alguma forma. Questão que uns vão usar menos, outros vão usar mais. Esses que usam menos, eu acho que precisa começar a se adaptar e a ler mesmo, como que isso pode facilitar a nossa vida, né? Então, eu acho que é mais uma questão de entendimento, uma questão de saber que o mundo ele está se transformando e que ele não veio para engolir os nossos papéis, mas sim para complementar quem somos e agilizar muitas coisas e facilitar muitas coisas, né? Uhum. Com certeza. E para você, Borja, comenta um pouquinho para a gente. Concordo muito com o que falou a Ana e acho que hoje em dia não importa a profissão, você tem que dominar certas habilidades digitais. Já não tem como falar, é porque eu trabalho nessa profissão ou nessa indústria, eu não vou precisar dessas habilidades, porque a tecnologia está chegando para todos, absolutamente todos os lugares. Sempre falo que os novos analfabetos são as pessoas que não falam inglês e não têm habilidades digitais e vão ficar completamente fora do mercado. Então, tem que estar em contínuo aprendizado constante. E, aliás disso, eu olho o futuro com muito otimismo no lado que a tecnologia, como a inteligência artificial, o que vai fazer é que a gente vai ter que se focar mais em melhorar habilidades humanas. Inclusive, é um pouco uma contradição, mas acho que os trabalhos vão virar mais humanos que nunca, porque vai tirar a parte mais rutinária. Ao final, os trabalhos menos sociais e mais repetitivos, sem dúvida, vão se transformar e vão acabar, com certeza. Mas trabalhos sociais, criativos, vão ter um renascimento total. Então, concordo 100%. Sim, acho que isso que você comentou, que tem profissão sim que vão acabar, eu acho que a gente pode aprofundar um pouco nessa questão. Eu tenho um dado aqui que diz que a pesquisa do Instituto Future of the Jobs de 2023, também do ano passado, apontou que 23% das profissões atuais devem mudar até 2027. Então, essa realmente é uma realidade. E eu queria saber se você tem até spoiler, assim, né, de quais são essas profissões mais ou menos afetadas com a transformação digital. Total. Posso ir começando rapidinho. Eu sempre penso em várias variáveis. A primeira é manual ou não manual. Que eu quero falar com isso? Se eu trabalho muito manual, vai ter umas chances muito baixas. A inteligência artificial é muito bom gerando dados, etc. Mas com coisas manuais, este movimento é muito difícil. Tem inteligência artificial para fazer de tudo, mas ainda tem dificuldade para ter um robô que consiga pegar um ovo sem quebrar o ovo e colocar em outro lugar. Então, é interessante ver que os trabalhos mais manuais são muitas vezes o que tem mais futuro. E às vezes pensamos o contrário, pensamos que os trabalhos com mais preparação, como pode ser médico, é menos chances de ser. Todo o contrário, o trabalho enfermeiro tem muito mais futuro em termos de ser substituído por inteligência artificial que o do médico, porque é muito mais manual. Tá? Também penso muito em trabalhos operacionais, penso manual ou não manual. Então, essa é a primeira variável. Outras variáveis já no mundo corporativo, tirando o mundo operacional.
sempre penso em duas variáveis, social ou associal. Se eu trabalho, se pensamos na linha, quanto mais associal, mais risco. Quanto mais social, menos risco. E a mesma coisa com repetitivo ou não repetitivo. Quanto menos repetitivo, mais criativo, menos chances. Então, que trabalhos têm muito risco? Trabalhos pouco sociais e muito repetitivos, como pode ser corretor de seguros, por exemplo, que muitas vezes é muito repetitivo. Esos têm muito risco. Do lado contrário da balança, tem o trabalho de empreendedor, que é totalmente criativo e totalmente social. Isso não só não vai acabar, vai começar um renascimento, vai ser mais fácil que nunca empreender com inteligência artificial. E, de fato, para mim, o futuro do trabalho está muito nos empreendedores, porque isso precisamente vai dar uma capacidade impressionante. Vai ter trabalhos, por exemplo, muito criativos e pouco sociais, por exemplo, que pode ser do cientista, por exemplo. Aí vai potenciar muito o trabalho dessas pessoas com as ferramentas que essas pessoas têm. Então, eu penso muito sempre nessas variáveis, quando penso qual é o risco também. Não, ótimo, dica de ouro. Acho que a gente já tem 3, né, pilares principais aí que você deu como dica para nós, que todo mundo pode se analisar, né? Analisar sua profissão, analisar suas habilidades em geral também, para entender. Minha profissão está em risco, eu tenho realmente que me atualizar ainda mais, né, do que os outros. Bem legal. E para você, Ana? Bom, eu vou trazer uma curiosidade aqui, né? Porque, assim, eu acho muito forte quando publicam, né, as matérias, assim, falam, em 2000 e tanto, tudo vai mudar. Sempre tudo mudou. Vou dar um exemplo até engraçado e curioso. Por exemplo, antigamente, lá atrás, existia o despertador humano. Eu não sei se as pessoas conheciam essa profissão. Como que era o despertador humano? Era uma pessoa que tinha um canudo e ela ficava parada na sua janela. Aí, quando dava a hora que você tinha que acordar, ela com uma pedrinha lá, soprava. Aí, batia na sua janela. E aí, enquanto você não acordasse, soprava e batia na sua janela. Esse era o despertador, esse era o relógio. Isso há muitos anos atrás. Hoje, com a tecnologia, nós temos um despertador, a gente tem uma Alexa, a gente tem um relógio, a gente tem várias outras tecnologias que foram substituídas, mas o despertador ele não deixou de existir. E para que esse relógio exista, ele precisa de alguém que vá produzir esse relógio. Então, hoje a gente não tem mais ninguém que vai soprar para poder ser o despertador, mas temos pessoas que precisam entender como é que aquela engrenagem do despertador vai funcionar. Então, eu acho que todas as profissões, elas vão mudar sempre o tempo todo. E é estranho se não mudar, porque se a gente está no mundo evoluindo, como é que a gente não vai também evoluir nas nossas profissões? E eu acho que hoje a gente entra numa era onde a gente tem sim que se adaptar, e eu concordo super com o que o Borja falou, né? Que as coisas estão ficando mais tecnológicas, mas tendo mais espaço para a gente ser mais humano. E quando a gente tem a oportunidade de ser mais humano, a gente tem a oportunidade de se ligar verdadeiramente com o que a gente tem de papel no mundo. Porque o tempo inteiro a gente pensa sobre o que eu vou fazer para ganhar dinheiro. Mas será que cada um que está aqui nessa live já se perguntou se, além do dinheiro, cada um que está aqui está mudando a vida de alguém de alguma forma? Porque se a gente olha a oportunidade que a gente está tendo com tecnologia, com um monte de coisa na nossa mão, e a gente só está olhando para o nosso próprio umbigo, a gente ainda não entendeu nada, a gente ainda está lá no despertador humano. Então, se a gente tem mais espaço para ser mais humano e temos a tecnologia, por que a gente não junta tudo isso e a gente vai em busca daquilo que a gente pode fazer as outras pessoas melhores e atingir lugares muito mais longe? Bosch, por exemplo, está lá do outro lado, está em outro país, e olha a grandiosidade de conteúdo que ele está trazendo. Então, esse é o meu ponto de vista, sabe? Eu acho que sempre vai mudar. Mas se a gente olhar como uma barreira, a gente nunca vai olhar para o que a gente veio fazer aqui, que é impactar a vida das outras pessoas, né? Então, eu penso um pouquinho por esse lado também. Incrível, eu gostei muito da... Desculpa, Borja, você quer completar? Sí, eu quería también adicionar un punto muy importante en cuanto a preocupación también de todas esas tecnologías, que primero de todo, os seres, a gente é muito ruim dando forecast, o que vai acontecer no futuro, a gente sempre erra, é muito difícil, é como
tanto pode mudar, é como nos anos 90, alguém dos anos 90 explicar os trabalhos que tem hoje em dia, que não tinha nem internet. Imagina tentar explicar a alguém dos 90. Não, porque vendo soluções na nuvem, é uma labor impossível. Então, a gente não sabe bem. E, inclusive, é muito interessante que muitas das previsões, por exemplo, tem uma que foi, acho que em 2013, faz uma década, mais de uma década, que é um estudo muito famoso da Universidade de Oxford, que previu que a metade dos empregos dos Estados Unidos estava ameaçado de ser automatizada até 2023. E nada disso aconteceu. E era o fim dos empregos. E absolutamente nada aconteceu. Tudo o contrário. Em muitos países que estão muito automatizados e têm muita robótica, como Coreia do Sul ou como Japão, têm os menores índices de desemprego do mundo. Então, por enquanto, está acontecendo todo o contrário. Quanto mais inteligência artificial, quanto mais automação, mais empregos. Maior produtividade, como tem maior produtividade, maior riqueza. E como tem maior riqueza, mais empregos. Por enquanto, a coisa está funcionando assim. Que ótimo, eu ia comentar que vocês trouxeram uma visão muito otimista em relação a isso, e é exatamente isso que a gente busca, né? Até entender também, porque as pessoas se preocupam muito. Mas eu tive até uma pergunta aqui, né, no chat relacionada a isso, se as pessoas que não têm tanto conhecimento em tecnologia vão ser prejudicadas na busca de emprego e tudo mais. Então é isso, é uma evolução, né? Vocês já responderam, é uma constante evolução, as pessoas têm que se atualizar sim, mas a gente tem muitas oportunidades para conseguir outras coisas, para evoluir em outros pontos também. E aí eu já queria aproveitar também para lembrar que hoje o nosso sorteio no final da nossa live é para as pessoas, nem é um sorteio, eu que estou falando errado. Na verdade, a nossa equipe vai selecionar as 2 pessoas que mais interagirem com a gente aqui na live, no chat. Então, eu até comentei sobre o que a Gabriele aqui falou, então podem deixar mais comentários, e aí eu vou até passando para vocês, né, para vocês comentarem também, e aí essas pessoas que mais interagirem vão ganhar prêmios ao final. Então, vamos lá. Vamos falar também, né, continuar falando sobre inteligência artificial, que eu acho que foi o maior assunto de 2023. Não acho que vá mudar para 2024, até porque, como a gente está falando, tudo evolui o tempo todo. Então, os assuntos não se repetem, né? As ferramentas, elas são as mesmas, mas elas acabam evoluindo. Quando elas são as mesmas, também surgem novas, mas elas também acabam evoluindo o tempo inteiro. Então, muito se falou sobre inteligência artificial, sobre ChatGPT e várias outras novidades. E essas tendências devem crescer mais ainda. Então, de que maneira vocês encaram esses recursos e como os profissionais também podem usá-los a seu favor? Aqui a gente pode comentar sobre todas as profissões em geral, se vocês quiserem dar exemplos específicos também, acho legal para as pessoas poderem captar os exemplos de vocês. Sim. Pode ir lá, Borja. Vai. Bom, eu posso dar um exemplo muito claro da minha segmentação, que conecta muito, por exemplo, com o InfoJobs. Né? Digamos assim, antes, como é que eu fazia um processo seletivo, né? Por exemplo, eu fazia tudo de uma forma muito manual, eu não tinha muitas ferramentas. Eu lembro, anos atrás, eu usava as planilhas do Excel, era muito currículo de papel, era tudo muito... Se a gente, na época, a gente fazia vários movimentos para que esses movimentos se tornassem produtivos, se tornassem rápidos. E a gente conseguia, viu? A gente colocava todo mundo na sala, era tudo muito prático e ágil e produtivo. Hoje, se a gente for fazer um processo seletivo dessa forma, a gente atrasa tudo, a gente não consegue, né? Então, assim como o tempo passou e evoluiu e aprendemos novas formas de trabalhar, hoje nós temos várias tecnologias através de inteligência artificial que facilitam muito esse nosso dia a dia. E aí, como que eu penso? Como que a gente pode usar isso a nosso favor, né? Vamos pensar. Eu não vou deixar de entrevistar uma pessoa, mas eu posso ensinar essa pessoa, eu posso ensinar, por exemplo, o currículo dela construir, que vai ter a palavra-chave para que ela se comunique com uma inteligência artificial e ela consiga cair de uma forma mais fácil no meu processo. Da mesma forma, eu também posso pegar as minhas plataformas e programar e organizar de um jeito para facilitar o meu processo, mas a interação da entrevista, a interação humana, ela não vai deixar de existir.
Então, eu acho que a grande questão é que, em algumas áreas, em alguns pontos, as pessoas pensam em substituir 100% as etapas do processo com tecnologia. E quando você tem um processo, vamos dizer assim, semi-automatizado, com energia humana e energia elétrica, né, digamos assim, né, com a inteligência, com tudo isso, você consegue entrar num equilíbrio muito positivo, porque você não perde o contato com a pessoa, mas você também agiliza o seu dia a dia. O nosso tempo hoje ele é muito caro. A gente não pode ficar desperdiçando. Então, eu acho que é mais uma questão de olhar em que momento essas tecnologias elas podem se encaixar e em que momento você, o ser humano, pode também se encaixar. Então, é ponderar. Eu acho que a tecnologia você tem que ponderar. Vão existir inúmeras oportunidades, inúmeras opções. Mas será que toda opção ela vai servir? Será que toda opção vai se encaixar? E aí surge aquela novidade maravilhosa, todo mundo fala, eu quero, mas espera aí. Você já fez o diagnóstico do seu processo, do seu negócio? Será que se encaixa desse jeito? Então, ao invés de ir num extremo do desespero, num extremo de não quero, faça um diagnóstico primeiro da tua vida e entenda que o que cada coisa de tecnologia vai facilitar a leitura do currículo, a leitura de uma seleção de vendas, um processo de captação de leads e por aí vai. Né? Então, eu acho que eles se interagem, eu acho que eles não se substituem 100%, eu acho que eles se envolvem, viram um relacionamento. Só fazendo um comentário sobre essa questão do recrutamento e seleção, né, Ana, que você comentou, está muito conectada às soluções do InfoJobs, com certeza é isso que a gente oferece também, esse meio termo, né? Então, nós vendemos tecnologia para as empresas, onde tem pessoas trabalhando que possam agregar toda a sua inteligência humana e humanidade também, humanização dentro do seu processo. E um exemplo que a gente sempre recebe aqui é sobre feedback. Então, os candidatos reclamam muito que as empresas não dão feedback, que as pessoas estão procurando emprego em um momento sensível e ficam sem resposta. Então, em processos seletivos gigantes, onde a gente tem 30 mil inscritos, né, para contratar uma ou duas pessoas, é humanamente impossível dar feedback para todo mundo, mas com uma ferramenta isso é possível. Então, mas aí eu recebo uma mensagem automática. Não, a gente consegue personalizar de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua expectativa e tudo mais, então dá para personalizar ao máximo ali, mas a gente consegue fazer com a tecnologia que esse feedback chegue até você. Então, é um exemplo também, acho que válido em recursos humanos. Total. E justo o que a Ana falou, vai potencializar muitos trabalhos, como pode ser o trabalho de recrutador ou o trabalho de professor, por exemplo. Inclusive, teve faz pouco un evento que tenía unas personas que estaban preocupadas con los profesores, que va a sumir. Y todo lo contrario, porque va a tirar a parte más chata do trabalho. Que tira para poderse enfocar na parte máis legal, que é desenvolver o pensamento crítico dos alumnos, a empatía, a resiliencia. Non vamos poder competir en coñecimentos. Tudo ben, tudo ótimo. Vamos nos focar na parte humana, que vai ser moito importante e que falta tanto nas escolas. As escolas nos ensenan que, na España sobre todo, que descubrió toda América en 1492, que son unas cosas impresionantes, que a mitocondria está composta por estos elementos y no nos ensenan a cómo lidar, a gerenciar nuestras emociones, nos ensenan a comunicar, nos ensenan inteligencia financiera, tanta cosa tan importante. Y eso puede ser feito con a inteligencia artificial e o profesor pode se centrar moito máis na parte humana. Na parte de recrutamento, a mesma coisa. Podes focar na parte máis importante que dá valor, que é estar en contacto con o candidato e tirar a parte máis repetitiva e poder facer un recrutamento moito máis eficiente, onde todas as partes fican máis contentes, porque por falta de tempo, precisamente, moitos candidatos nunca ten resposta. Con inteligencia artificial você evita esas situações. Então, un win-win para todos. Vai potencializar muito esse tipo de trabalhos, com certeza. Sim, com certeza. Que ótimo também. A gente só está tendo boas notícias aqui. Eu boa acho energia, boa energia. Boa energia. A gente se adaptando, né? Tendo a cabeça mais aberta, conseguindo entender todo o nosso cenário atual, eu acho que a gente só tem a ganhar. Bom, eu vou ler para vocês, então, a pergunta da Karine. A inteligência virtual vai superar a capacidade humana nas tarefas? Isso vai demorar? Qual a probabilidade?
É uma questão bem interessante. Tem alguns cientistas que falam que daqui a bem pouco, 5, 10, 15 anos, que praticamente vai superar em praticamente todas as tarefas que a gente vai fazer. Mas, ainda assim, a parte de isso, não vai ter empatia, essa inteligência, por exemplo. Não vai ter qualidades humanas. Na tarefa, com certeza, vai superar. A dúvida é quando. Em todo tipo de tarefas. Mas, com certeza, vai superar. Mas acho que a gente vai se adaptar e vai dar valor cada vez mais à parte humana, realmente. Obviamente, tampouco eu quero ficar otimista demais. Tem muitas incertezas também. E tem temas que às vezes preocupan. Por exemplo, uma preocupação é que precisamente a inteligência artificial vai tirar a parte repetitiva. Mas, claro, os primeiros trabalhos onde você começa a sua carreira profissional são em trabalhos normalmente repetitivos e mais simples. Então vai tirar oportunidades as pessoas a crescer. Nunca van a ter oportunidade de entrar porque nunca van a aprender de abaixo, porque isso vai ser automatizado. Não? Surgem muitas questões filosóficas também, porque o ser humano também tem o tema do trabalho também, né? Porque isso pode revolucionar até o relacionamento que a gente tem com o trabalho. Acho que depois da sociedade industrial, nosso valor, e isso é um pensamento que vem da época industrial, nosso valor como pessoas está muito conectado demais com nossos trabalhos também, e com nossas carreiras profissionais ou com nossa profissão. E isso é verdade que tem que mudar, porque vamos nos ter que reciclar muitas vezes. E esse apego temos que ir mais além disso. Acho que vai ter que ter aí também uma mudança de mindset muito importante. Ana, eu não sei se você conseguiu ouvir a pergunta da Karine. Se você não ouviu, eu posso repetir para você. Eu dei uma piscada da luz aqui, caiu, mas eu voltei rapidinho. Então, tá bom, vamos lá. Ela perguntou se a inteligência virtual vai superar a capacidade humana nas tarefas, se isso vai demorar e qual a probabilidade. Eu acho que foi aquilo que eu falei agora há pouco, né? Eu acho que podem ter algumas tarefas repetitivas, igual o Bá já falou, que elas vão ser, sim, substituídas. Mas o fato de ser substituída não quer dizer que outras não vão surgir, né? Não quer dizer que outras coisas não vão acontecer. É porque as pessoas sempre pensam assim, vai acabar algo e não vai mais existir. Sim, mas para que outras coisas possam existir, algo precisa acabar, algo precisa se ressignificar, né? Então, eu acho que probabilidades, eu acho muito difícil a gente dizer em números quando, como, onde. A gente não sabe se vai acontecer outra pandemia no meio, a gente não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, em 2016, aqui especificamente no Brasil, tivemos crise do petróleo, depois que tivemos uma crise política, depois uma crise de Covid. Então, são mudanças que aceleram ou atrasam os movimentos, né, dessa relação de inteligência artificial ou não. O que a gente já sabe é que a inteligência ela já está aí, ela já veio para ficar, não existe mais a gente voltar atrás. O que a gente precisa agora fazer? Aprender a lidar com elas. Eu vi alguns comentários ali no chat, o pessoal estava colocando, falando sobre o chat GPT, por exemplo. Né? Se você digitar lá no chat GPT, você consegue construir o currículo, você consegue divulgar uma vaga. Isso é uma coisa muito importante de se falar, porque o ChatGPT ele junta o que tem tudo na internet. E se você não tem a versão atualizada, que é a paga, ele está te trazendo informações até 2021, 2022, não sei. Então, se você digita lá um cargo, analista de RH, achando que ele vai te dar descrição de atividades para você digitar e colocar no seu currículo, você pode estar indo para um grande caminho errado. Porque as palavras-chave que são usadas hoje para buscar um analista de RH é diferente de uma palavra-chave que foi utilizada lá atrás. Né? E aí você coloca uma descrição dentro do seu currículo que achando que a inteligência está te ajudando e, na verdade, ela está te atrapalhando. Então, eu acho que o primeiro passo que as pessoas precisam entender quando a gente está falando da inteligência artificial é que ela está aí disponível, mas a gente precisa aprender a utilizá-la. Porque se a gente utiliza ela de uma forma errada, ela pode fazer a gente pegar caminhos mais demorados, né? Então, a gente tem que entender o funcionamento do que está disponível, né? Se você não entende o funcionamento do que está disponível, ela vira contra você. E aí, realmente, as probabilidades elas se tornam cada vez mais difíceis de calcular, porque ela pode te engolir para o mal também.
Uhum. Isso é muito importante, acho que é uma dica incrível mesmo, porque é o que você falou. Existem muitas ferramentas. Agora a gente precisa filtrar o que faz sentido, o que não faz sentido. Você sabe usar da melhor forma ou não. E eu acho que o pessoal está perguntando bastante sobre isso, sobre probabilidade, sobre substituição de. Né, a máquina substituiu o profissional humano e tal, mas quem está aqui hoje tem toda a chance de se reinventar, porque isso não vai acontecer assim, né? Como o Borges até falou, algumas questões vão acontecer em 10, 15 anos, ainda são 10, 15 anos. Então a gente tem, lógico que para estar presente, né, para fazer sentido, tem que começar agora. Então é por isso também que a gente está aqui discutindo sobre, mas as pessoas que hoje têm as suas carreiras, ou estão entrando no mercado de trabalho, têm aí um universo pela frente para evoluir. Acho que o desafio também está nas novas gerações, né? Então, as pessoas que estão nascendo agora, e aí vai ressignificar como é que a gente vai passar essa mensagem para eles. E aí eu queria aproveitar o gancho também e comentar que ontem a gente falou no painel passado, né? A gente falou sobre diferentes gerações no mercado de trabalho. E aí, isso eu queria entender de vocês. Vocês acreditam que ainda existe o paradigma de que as gerações antigas têm mais dificuldades com essa era digital, com essa tecnologia, ou isso já mudou? Olha, eu posso dar o meu próprio exemplo, tá? Eu tenho 35 anos, tá? Então, assim, a internet, para mim, na minha casa, surgiu, eu tinha 13 para 14. Era aquele negócio de você ficar esperando da meia-noite, aí você ficava no para ver se ia conectar. E meu pai era muito bravo comigo, então eu ficava lá uma horinha só e ele puxava o cabo da internet, né? Hoje em dia é totalmente diferente, mas eu vou dar o meu próprio exemplo. Há 5 anos, eu me tornei 100% remoto. Eu e todo mundo do meu time. E eu lembro que foram uns 2 anos onde todo mundo me chamava, vamos fazer uma call para a gente poder resolver tal coisa? E eu ficava assim, ó. Eu ficava agoniada, porque eu achava que eu estar dentro de uma call, conversando com o pessoal, eu estava perdendo tempo. Eu estava atrapalhando. A call com o meu time ali, eu estava atrapalhando o meu trabalho. Não dá tempo. Tá, daqui a pouco a gente fala, me liga, a gente fala pelo telefone. Então, eu, com 35 anos, eu tive a dificuldade de entender que a tecnologia ela podia virar ao meu favor. Quando eu ressignifiquei isso dentro de mim, quando eu comecei a olhar aquilo de uma forma diferente, eu comecei a utilizar ela de uma forma muito melhor. Porque hoje eu consigo conversar com todo mundo, a gente marca o horário, não tem ninguém aqui me azucrinando, e tá tudo bem, tá tudo certo. Eu olhei por um outro lado. Só que eu, por exemplo, já dei treinamento em empresas onde, no meio do treinamento, eu fui entender que o problema era a comunicação, porque as comunicações eram 100% enviadas por e-mail e 80% da liderança ela era acima de 50 anos. E era uma fábrica, era uma indústria. Então, eles não tinham tempo de ficar abrindo o Outlook, a internet, para poder ver o e-mail. Falei, gente, vamos fazer um teste? Manda por e-mail, mas também coloca esse comunicado no mural, o mais importante. Ou então, coloca um porta-voz, seleciona um porta-voz. Então, criamos ali algumas estratégias para que a gente conseguisse se comunicar com todas as gerações. Só que as gerações, elas estão todas aí. E isso traz uma riqueza. Se as pessoas se permitirem, isso traz uma riqueza até de soluções de problemas. Porque enquanto um acha a solução porque é uma geração Z e sabe através da tecnologia resolver, talvez o outro já passou sem ter um computador para resolver aquele mesmo problema num dia que faltou luz e ele vai ter a solução. Então, eu acho que devemos olhar as gerações como complementares e criativos. Porque se eu tenho uma pessoa com uma outra idade, trabalhando com uma idade mais jovem ali, se eles souberem lidar, eles vão ver que eles se tornam muito mais fortalecidos. Mas, de fato, quando a gente vai fazer processo seletivo de pessoas que não têm tanta intimidade com a tecnologia, dependendo do cargo, realmente é exigido, realmente acabam não conseguindo acessar, porque precisa de ter aquilo ali. Mas isso não quer dizer que é cabível de não aprender. É possível aprender
Sim. Então, eu acho que tem que olhar pontualmente. Eu acho que tem os lados positivos e eu acho que tem os lados negativos. Mas também tem o lado da pessoa, do quanto que ela está se interagindo de um lado e ela também se posicionando de outro. E aí o negócio vai fluindo, a gente vai se adaptando e vai seguindo. Hoje eu faço call tranquilamente, mas já reclamei muito. Eu sou da sua época, eu sei essa internet aí conectada, discada. Total. No, e isso trae muito, é interessante porque surge muito bate-papo sobre o tema de ambientes multiculturais no trabalho. E acho que é extremamente importante e tem muito valor ver isso como positivo. E não julgar, pensar que porque baby boomer não sabe de tecnologia, né? Não ter esse preconceito, porque é tudo o contrário. Quanto mais diversidade, melhor, né? Porque vai dar essa diversidade de perspectiva. Tem muitos estudos que mostram melhoria na tomada de decisões, aumento da criatividade e inovação, melhoria da comunicação. Muitos talentos de diversas gerações podem trazer muito valor na mesa. Obviamente, também está claro, e cada vez mais tem estudos sobre isso, que quando você tem exposição à tecnologia, quando você é jovem, você conta com maior desenvolvimento. Isso é um fato, no final das contas. Igual que estas novas gerações são muito mais nativas e digitais que eu. Eu também sou na idade similar, de 37 anos, mas não nasci full digital como agora. Posso dar uma dica, Moniz, de um documentário que tem... Documentário não, de um seriado que tem no Netflix, que se chama 100 Humanos, o número 100 Humanos. Já escutei falar. É muito legal, porque ele pega gerações diferentes, homens e mulheres, e eles colocam, são acho que 8 episódios, e eles colocam essas pessoas em experimentos sociais, né? Então, em situações rotineiras do dia a dia, situações de trabalho, onde eles são expostos, e depois tem um time que faz uma análise, onde a idade, onde o sexo, enfim, várias características que eles determinam, e sai um resultado, de onde um se dá melhor, outro não. Vale super a pena ver. É um nome ótimo. Eu ainda não assisti, 100 Humanos, né? Também vou assistir, então, ó, pessoal, para vocês, uma super dica também. Acho que série todo mundo gosta, né? Vale muito a pena assistir. Bom, saindo um pouquinho também só do digital, né? As características, os medos e tudo mais. Como que vocês acham que a inteligência emocional e as habilidades interpessoais das pessoas ainda são importantes em um ambiente de trabalho cada vez mais digitalizados? Vocês comentaram um pouquinho sobre a tecnologia nos ajuda com tarefas mais burocráticas para que as pessoas se tornem mais humanas. Então, como que essas habilidades são tão importantes e quais delas, né, vocês destacariam? Sim. Ana? Pode? Então vamos lá. Bom, eu acho que é 100% importante. 1000% importante. 1.000.000% é importante. Por quê? Todo mundo, a gente escuta aquela frase tradicional, né? Contratamos pelo que tem de habilidade técnica e demitimos pelo comportamento. Hoje, tudo é o comportamento. Você não consegue ficar num ambiente de amigos se o comportamento de alguém não for adequado. Você não consegue estar fazendo negócios com pessoas se aquela pessoa ela tiver um comportamento que não está alinhado com os seus valores. Mas a gente aponta muito o comportamento do outro e a gente não avalia o nosso comportamento. Então, a gente diz, não quero trabalhar com aquela pessoa, mas a gente não avaliou se o nosso comportamento está sendo reativo, se ele está sendo receptivo, se ele está sendo agressivo, né? Então, o comportamento, as habilidades emocionais e interpessoais, elas vão determinar, acredito que muitos % das coisas acontecerem nas nossas vidas, né? E quando a gente olha para dentro, se entendendo, se corrigindo, eu costumo brincar, se todo mundo fizer terapia, tá tudo bem. O mundo tá todo certo, porque você passa a entender onde você está errando. Nós não somos perfeitos. Temos os nossos jeitos, mas também temos o que melhorar. Então, quando a gente passa a entender isso, a gente começa a ter um ambiente corporativo muito, muito mais saudável. A gente passa a ter pessoas que entendem muito mais o próximo. Um exemplo super rápido, dei um treinamento uma vez para um time, que a gente foi fazer uma dinâmica de empatia, que no final eles tinham que trazer a problemática. Eram 6 grupos. 4 grupos a problemática, que 4 pessoas já tinham tentado suicídio.
E eles não sabiam, e eles trabalhavam juntos há muitos anos. Então, se você não desenvolve empatia, relacionamento interpessoal adequado, uma boa conversa e tudo mais, são coisas básicas, ok, mas se você não desenvolve a sua percepção de se ler e também de tentar ler o outro, você sempre vai ter algum problema no seu ambiente corporativo. E talvez seja por isso que você vai ser mandado embora, talvez seja por isso que o outro é mandado embora, talvez seja por isso que ninguém dá a mão para ninguém. Sabe aquele negócio? Ó, que ninguém solta a mão de ninguém. Times mais conectados com o seu entendimento pessoal conseguem dar a mão para o outro de uma forma muito mais fácil. E aí isso se torna verdadeiramente uma equipe, um time que dá certo. Só que as pessoas elas estão muito mais preocupadas em aprender somente o Power BI, somente mexer com SQL, somente mexer no Matese. Isso virou o foco, mas o foco também precisa ser em quem você é. Porque às vezes você está fazendo uma bagunça danada num setor porque você está no lugar errado e você nunca nem pensou nisso. Então, eu acho que é 1000% de importância você ter habilidades emocionais, você ter habilidades interpessoais e, principalmente, você ter a habilidade de se conhecer. Porque é a partir daí que tudo muda. Ótimo. Total. Concordo demais. Isso me lembra, aliás, um estudo muito interessante de Stanford, que fez por décadas, acompanhando a carreira de muitas pessoas, e o resultado foi que o sucesso profissional depende 85% de habilidades comportamentais ou soft skills, e só un 15% de habilidades técnicas ou hard skills. Então, isso te dá a ideia da importância gigantesca. A habilidade técnica pode te ajudar a conseguir o trabalho. Talvez até o 90% das chances foi por a sua habilidade técnica, mas o que te vai fazer crescer na carreira uma vez você tem o trabalho são os soft skills. E, inclusive, no LinkedIn, quando contratava para os meus times de vendas, eu contratava principalmente por habilidades comportamentais. E aliás das habilidades, eu contratava 50% por atitude. Porque se você tem a atitude correta, você vai aprender o que você precisa aprender desse trabalho. O mais difícil é mudar a atitude de uma pessoa. E eu não sou nem psiquiatra, nem psicólogo para mudar a atitude de uma pessoa. Isso já é um tema bem mais complicado. Porque temas de mindset, etc. Né? Então, é muito mais interessante contratar por habilidades comportamentais e atitude que por habilidades técnicas, sem dúvida. Mas o problema é que a gente está viciada porque quando pensamos em aprender conhecimento, pensamos habilidades técnicas. Porque na escola é isso. A escola que é? Tudo habilidade técnica. Geografia, matemáticas, tudo isso são habilidades técnicas. Habilidades humanas não tem nenhuma. Não tem comunicação, não tem criatividade, não tem colaboração. Então, claro, quando pensamos em aprender coisas novas, vamos a aprender Excel, a BI, né? Não pensamos vou aprender comunicação, vou aprender oratória, né? Vou aprender a ser mais criativo. Então, tem que ter também uma mudança de mindset muito importante. Tá aí uma oportunidade que toda essa tecnologia pode nos dar, né? Mais tempo para habilidades, desenvolvimento de habilidades comportamentais. Claro, justo, porque essa tecnologia, a inteligência artificial, o que faz é tirar a parte técnica dos trabalhos, tirando importância disso. E aí não podemos competir. Não podemos competir em saber mais de Excel com a inteligência artificial. Temos que investir nosso tempo onde talvez a gente gana, que é ser criativos, por exemplo. Então, se já o estudo de Stanford mostrava que 85% do sucesso era em habilidades comportamentais, na era da inteligência artificial, eu acredito que vai ser 99% do sucesso nesse tipo de habilidades. Com certeza. O Roberto Braga também comentou aqui que as habilidades comportamentais, sobretudo, são importantes em cargos de liderança, porque a habilidade emocional é fundamental. Eu concordo também, porque os líderes, eles ainda influenciam, né, os times e as outras pessoas. Então, em cargos de liderança, mais ainda, essas habilidades muito bem desenvolvidas, né? Total. Mas, hoje em dia, eu acho que para qualquer nível, tipo, por exemplo, vendas, que eu sempre contratei muito para vendas, eu não me preocupava em absoluto com habilidades técnicas. Eu queria ver como era a persuasão, como era a comunicação, se a pessoa é colaborativa. O resto, a parte técnica, eu já ensinava. Então, nem sempre, mas é verdade que para líderes,
ainda é mais importante, sem dúvida. Sim, sim, mas com certeza para todos os níveis hierárquicos, né? A gente já conseguiu ver exemplos claros aqui. O Gregory também mandou uma pergunta se soft skills seria correto mencionar no currículo. Ou não, ou é algo mais que é perceptível e você comenta na entrevista. Sim, Ana? Acho que a Ana travou um pouquinho. Então vou respondendo, então. Eu acho ótimo, tipo, e sobretudo quando você começa a sua carreira profissional, que você não tem quase experiência. Isso me pergunta muito. Todo o contrário, tem que falar sobre os seus soft skills. Quais são? E, obviamente, aí tem um trabalho um pouco de autoconhecimento, também, que é tão importante, porque muitas pessoas não sabem quais são os seus pontos fortes, os pontos fortes dessas pessoas, em termos de soft skills. Então, aí tem um trabalho de autoconhecimento muito importante. E aqui, inclusive, sempre recomendo um livro que sempre me ajudou muito, que é Descubra seus pontos fortes, de Tom Rath. É um livro que sempre recomendo muito, sobre todo as pessoas que querem começar que estão começando a carreira profissional, porque é um livro que vai te ajudar a saber quais são seus soft skills mais destacados, mais fortes. Então, sem dúvida, sempre tem que... E cada vez mais os recrutadores procuram por soft skills. Por exemplo, no seu perfil do LinkedIn, tem que colocar sempre seus soft skills mais destacados, mais importantes. Às vezes até essas buscas, né, dos recrutadores com palavras-chave Total. que a gente comentou, com soft skills também. Então, Total. respondido aí, é importante colocar assim, Gregory. Ana, você está com a gente? Peço desculpas, eu não sei o que está acontecendo aqui com a internet. Acho que ela resolveu me trollar. É sempre assim, a gente está no evento, a internet... Sempre que tem evento, tem que acontecer, faz parte. Sim, é ao vivo. E eu ainda coloquei ao lado do roteador, mas tudo bem. Mas está vendo como as habilidades pessoais, né, comportamentais, elas fazem a diferença? A tecnologia manter a calma. Passar a perna na gente. A gente volta com o sorrisão e tá tudo certo. Com certeza, mas fica tranquila. A gente já está quase chegando ao final, né? Então a gente tem mais 2 perguntinhas só para fazer. Claro, né, que se vocês quiserem, comentem aí, a gente vai pescar alguma das perguntas para que eles compartilhem com a gente. Vocês viram que super oportunidade estar com essas 2 pessoas incríveis aqui, então mandem lá para a gente, mas estamos quase chegando ao final. Agora, eu queria que vocês compartilhassem também algumas estratégias para se manter atualizado, porque a gente também, né, com tanta informação, com tanta correria no dia a dia, vive um pouco afogado, assim, de rotina. Né? Então, eu trabalho, tenho família e tudo mais, eu acho que a maior parte das pessoas passam por isso hoje. Então, quais são as dicas que vocês dão para que os profissionais se mantenham atualizados? Tá. Olha, a primeira coisa, a dica que eu dou é, assim, é uma coisa que eu levo para minha vida e que faz total diferença, é a leitura. Eu amo ler. Eu costumo dizer para as pessoas, se você ler 10 páginas de um livro por dia e você fizer as continhas, no final do ano você leu 18 livros. Só fazer a conta, né? Então, as pessoas, elas não têm noção do que são 10 páginas por dia. Então, eu acho que a leitura, ela deixa a gente muito mais rico, né? Ela deixa a gente com uma comunicação melhor, ela deixa a gente com uma fala melhor, ela deixa a gente mais inteligente, sabe? E a gente adquire também outras visões, outras ideias. Uma outra coisa que eu faço muito, né, para poder estar sempre atualizado, é que quando eu estou em algum lugar com pessoas de vários segmentos, eu escuto mais e falo menos. Porque eu quero ouvir, eu quero aprender. Tem aquela famosa frase, se você está numa mesa onde você é a pessoa mais inteligente da mesa, você está no lugar errado. Né? Então, eu sempre gosto de ouvir o que as pessoas ali têm para ensinar, porque todas as vezes eu sempre saio com algum aprendizado. Outra coisa que isso mudou a minha vida e foi uma prática que eu comecei a fazer, deve ter uns 2 anos mais ou menos, é estar em feiras e eventos ali do que eu faço, de coisas que estão acontecendo no mundo. São muitas coisas criativas, são muitas pessoas que você interage, e você interage com pessoas que estão a fim do mesmo objetivo que você, que é adquirir conhecimento, que é crescer, né? Outra dica também importante é, primeiro, todo ano eu faço uma regra dos meus objetivos
E segundo, eu faço uma limpeza das pessoas e coisas que não estão alinhadas aos meus objetivos. Eu acho que quando você vive aleatório, assim, sem saber para onde você quer ir, você acaba se conectando com pessoas que não estão ligadas a valores que você escolheu para o seu caminho. E não quer dizer que essa pessoa é ruim ou essa pessoa não é boa, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver que você tem um objetivo. E esse objetivo, ele não pode ser alterada a rota, porque você vai atrapalhar chegar onde você quer. Você quer ter um cargo bacana, você quer chegar num lugar legal, você não precisa pisar em ninguém, mas você pode se juntar com pessoas que estão caminhando para a mesma direção, né? Mentores também. Tenham mentores, tenham pessoas que possam te auxiliar, que possam facilitar o seu caminho. E eu acho que a última dica assim, mais importante é que você vai sempre encontrar com muitas dificuldades. Eu encontrei muitas dificuldades. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha mentor, não tinha nada disso. Mas eu tinha resiliência. Então, toda vez que eu encontrava com alguma tecnologia que eu bloqueava, encontrava com algum caminho que eu não sabia como é que era, eu não parava, eu não travava. Então, entender... Ai, que pena, ela travou. Voltei? Ai, gente. Voltei? Ai, não acredito. Oi, meus queridos, me desculpem, viu? Eu te escuto perfeito. Eu acho que a Monize travou, né? Acho que foi a Monize, não você. Travou. Ah. Eu achei que tivesse sido aqui. Onde que eu parei? Onde é que você parou de me ouvir? Me ajuda, chat. Onde que nós paramos aqui? Eu tava comentando, né, que é você, né, escolher as pessoas, né, escolher ali os caminhos, né? O último que escutei é sobre os mentores e que você não teve no começo E nada dessas ajudas também. então vamos lá, então eu vou complementar. Eu não tive mentores, eu não tive pessoas que pudessem me ajudar ali, mas eu tinha muita resiliência. Então, toda vez que eu me deparava com alguma tecnologia ou com alguma dificuldade, eu enfrentava, eu ia. Então, eu acho que a gente pode aprender muitas hard skills, né? Aprender muitas tecnologias que devemos aprender sim, inclusive fazer uma pesquisa das vagas do mercado, o que o mercado está pedindo. Acho que a gente tem que fazer a nossa terapia lá em dia, acho que a gente tem que estudar assim o nosso comportamento, mas eu acho que principalmente a gente tem que ser muito fiel às nossas tomadas de decisão, aos nossos objetivos, porque quando você fragiliza na sua tomada de decisão, não importa a tecnologia, não importa conhecimento, não importa nada, você nunca vai alcançar e nunca vai potencializar e vai melhorar. E isso se associa com você perder a fé em você mesmo, porque quando você não alcança, você desacredita que você é capaz. Então, eu acho que existe um aglomerado de coisas para que a gente potencializar a nossa vida, a nossa carreira, né? Você tá nos eventos, você ter alguém bacana para te mentorar, você tá inteirado sobre o mercado, você entender sobre comportamento, sobre soft skills, mas principalmente você não deixar de ter um objetivo e olhar para ele naquela direção e vai até o final. Porque aí essa combinação faz você ter bastante sucesso. Essa foi a tomada de decisão que eu fiz na minha vida, né? Então, tem dado certo. Eu também caí, voltei, mas fiquei com medo de perder, porque eu estava amando o que você estava falando, mas eu acho que todos nós, né? A gente deu uma travada aqui e voltei, então eu voltei no mesmo ponto. Que ótimo, Ana, obrigada. Acho que contribuiu muito para essa questão, né? Várias dicas também muito importantes, inclusive até eu estou aqui pegando várias dicas com você. E você, Borja, o que você vê? Eu concordo absolutamente con tudo, pouco a adicionar, e só para complementar, me lembra moito unha cualidade que hoje en día é máis importante que nunca, porque sempre falo que quen vai triunfar e quen vai ter suceso hoje en día son os autodidactas, as persoas que aprenden pela súa conta, né? E para iso precisa unha cualidade máis importante que nunca, que é a curiosidade. Ser unha persoa curiosa nunca foi tan importante como é agora. Sem essa qualidade, simplesmente, provavelmente o futuro de trabalho não vai funcionar muito bem para você. Se você não tem esse elemento tão importante de ser curioso, realmente, de querer aprender constantemente, de ser esse eterno aprendiz que quer estar
sempre entendendo como funcionam as coisas. Esse elemento é super importante e ser consciente de que vamos ter que aprender, ter esse aprendizado constante em um mundo com tantíssimas mudanças. E nesse sentido, acho que é muito importante também o que falo dos livros. Acho que todo mundo tem que ter a rotina de ler todos os livros e uma rotina que às vezes falta e ter espaço sempre para aprender com plataformas. Obviamente, eu sempre recomendo muito o LinkedIn Learning, com plataformas online como LinkedIn Learning, que você pode aprender com miles de cursos sobre soft skills, sobre hard skills. São ferramentas muito, muito boas para esse aprendizado autodidacta. Então, mas ainda é mais importante, às vezes, ter também a rotina de aprender, ter um tempo no seu calendário. Todo mundo está com muitas coisas do trabalho, mas colocar sempre na agenda 15, 20, 30 minutos no dia para aprender, por exemplo, para entrar no LinkedIn Learning e continuar fazendo esses cursos que você está fazendo, acho super importante ter essa rotina, sem dúvida. Sim, e vocês mesmo já deram várias dicas aqui, né? Por exemplo, a série, alguns livros. Então, são coisas que acabam entrando na nossa rotina e a gente está aprendendo. Então, um exemplo também são os podcasts, né? Para as pessoas que estão aqui com a gente, que estão em busca de emprego, nós do InfoJobs, a gente tem um podcast onde a gente também conversa com diversos convidados para falar sempre de carreira, né? Então, evolução. Se você quer saber sobre o mercado de trabalho, dá para ouvir podcast fazendo academia, dá para ouvir lavando louça, fazendo várias outras coisas. A série é um momento de descontração e diversão, mas que você também está aprendendo. Então, realmente, eu acho que são dicas valiosíssimas. E agora, vamos para a nossa última pergunta. Gente, queria ficar mais aqui com vocês, mas vamos lá. Também o pessoal continuem comentando aqui para saber se vocês gostaram, porque eu estou amando muito esse bate-papo com eles. Como que vocês acham que a presença digital dos profissionais, incluindo redes sociais diversas, não só profissional, né, como LinkedIn, mas o marketing pessoal também, influenciam a construção de uma carreira de sucesso atualmente? Posso ir lá? Vai. Então, vamos lá. Bom, eu sou um exemplo prático de que as redes sociais... assim, a rede social mudou completamente a minha vida, né? Comigo, eu fiz um post, eu tinha pedido demissão de uma empresa que eu trabalhei 10 anos no corporativo, aí eu pedi demissão da empresa que eu estava trabalhando por uma questão que foi totalmente contra os meus valores, e eu falei, bom, seja o que tiver que ser. E aí eu comecei a produzir conteúdo no LinkedIn, um belo dia o LinkedIn viralizou, 5 milhões de visualizações, quando eu vi, eu já era uma empresa e eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo, né? Poderia ter sido somente um post, poderia ter sido apenas viralizado ali. Mas eu peguei até aquela tecnologia, eu peguei aquela ferramenta, eu peguei aquele modelo de negócio que estava surgindo na minha vida e eu entendi uma dor. Eu entendi que aquela dor existiam pessoas que estavam buscando emprego e que a forma como eu falava as pessoas gostavam. Então, ali foi o primeiro contato que eu tive onde a tecnologia ela potencializou a minha carreira, né? A partir disso, eu comecei a entrar num estudo e no entendimento de o que mais aquilo ali poderia me ajudar, o que mais aquilo ali poderia me potencializar, né? Afinal de contas, era tudo muito novo, eu também não entendia direito o que tinha acontecido. E quando eu entendi que quando eu me posicionava sem medo, mesmo sabendo que as pessoas poderiam me julgar, mas que a todo tempo eu teria pessoas que iriam crescer, potencializar e melhorar com aquilo que eu fazia, eu entendi que o meu papel não era para dar atenção às críticas, era para ajudar e atingir mais lugares de pessoas que estavam precisando daquilo ali que eu estava falando. Então, a tecnologia na minha vida, ela transformou tudo. Tudo. Hoje eu tenho 2 empresas, eu tenho pessoas que trabalham para mim, eu viajo o Brasil todo, a gente atende Brasil, América Latina, a gente faz consultoria, recrutamento, palestra, treinamento, enfim, a gente cresceu tudo através da tecnologia. Então, eu acho que sim. Se você souber utilizar ela a seu favor, você voa, você dispara, né? Porém, eu também acho que a tecnologia, as redes sociais, ela só é uma extensão do que você é. Tem um livro chamado do Arthur Bender,
Nossa, me esqueci o nome do livro, vou me recordar aqui e já falo. Que fala sobre uma parte do livro, ele diz: tem 2 pessoas no restaurante, estou eu e a Monize no restaurante, e o Borja chega. Eu não conheço o Borja. Quando o Borja sai, a Monize vira para mim e fala: nossa, Ana, você não sabe. O Borja é um cara super inteligente, passou por vários desafios, uma pessoa que construiu muita coisa legal, está lá no LinkedIn Learning agora fazendo um mega trabalho. Quando o Borja sai da nossa mesa, essa é a marca que ele deixou. Esse é o papel que ele deixou. E tanto pessoalmente quanto na internet, na tecnologia, nas redes sociais, é o que vão falar do Borja. Então, a sua marca pessoal, ela começa na sua primeira interação com alguém e que se multiplique, que toma um tamanho maior, porque a internet ela não tem limitação geográfica. Então, eu acho assim, a tecnologia ela ajuda o seu desenvolvimento de carreira muito, mas quem você é na sua vida também vai ser o passo 1 para determinar se essa tecnologia vai te ajudar a rampar ou não, né? Então, mudou a minha vida. Eu poderia não ter usado aquele post para só ter feito aquele post, mas eu aproveitei aquela oportunidade, peguei o meu comportamento no meu dia a dia e falei, então agora eu vou bancar isso daqui. E a minha marca pessoal, ela fortaleceu. Se eu saio de uma mesa de um restaurante, eu sei a marca que eu deixei, o que falaram de mim, né? Então, eu usaria essa potência dessa forma. Não adianta você se expor de um jeito se você não cumprimenta nem a pessoa, o porteiro do seu condomínio. Porque a sua marca pessoal ela não é construída na internet, ela é construída primeiro nos bastidores, né? E por aí depois você cresce. Incrível, a aula da influenciadora, né? Então, a gente perguntou para a melhor pessoa. Adorei. Eu também, obrigada. E para você, Borja, você acha que é importante também? No, depois do que falou a Ana, pouco máis que falar, sen dúbida, moito interesante e obrigado por compartilhar tamén súa trayectoria profesional tamén. Mas, sen dúbida, tipo, para todos os traballos vai ser moito importante. Moitas veces a gente vai ser contratada por a rede de contactos, por networking que está trazendo. Por exemplo, en posicións de vendas acontece moito hoxe en día. Você contrata moitas veces a persoa que vai trazer unha rede de clientes boa. Eso é marca pessoal, por exemplo, né? Para ser freelance, emprendedor, ainda máis importante. Sempre falo que o futuro do traballo está con os emprendedores. E un emprendedor moitas veces depende totalmente da marca pessoal, como no caso da Ana, por exemplo. O que fez escalar tudo foi a marca pessoal. Então, ainda máis importante para as persoas que crían empresas, que son emprendedores, iso ainda vai ser moito máis importante. E achei moito interesante e importante o tema da marca pessoal offline tamén. Hoxe en día, moitas das oportunidades que eu teño de palestras por toda a América Latina e España son persoas que eu vou coñecendo nas propias palestras que eu vou criando relações. Falo que na miña vida, o 70% das cousas boas que acontecen é porque alguén me recomenda, porque falei con alguén, a outra persoa gostou. Então, máis que nunca, trabalhar iso, tanto online como offline, é super importante. Acredito que networking pode ser um próximo assunto para a gente para a nossa live. A gente Isso faz aí. uma próxima live Acho sobre ótimo. networking, nós três. Estamos aqui, então, Ótimo. combinados. Muito Ana, bom. você lembrou o nome do livro, né? Então, é Personal Branding, Arthur Bender, é isso? Isso mesmo. Esse livro é muito legal, vale a pena ler. É bem gostosa a leitura também, gosto muito desse autor. Legal, muito obrigada pela indicação. Então, pessoal, eu vou agradecê-los muito e me despedir de vocês depois de anunciar as pessoas ganhadoras dos prêmios, tá bom? Vou pedir para vocês ficarem aqui comigo mais um pouquinho. Vamos aos ganhadores. Então, os prêmios são um par de fones Bluetooth e um kit InfoJobs com artigos exclusivos. Então, vamos lá. A ganhadora do fone Bluetooth é a Lucinéia Jesus do Carmo e a ganhadora do kit InfoJobs é a Gabriela Aguiar Santos. A nossa equipe vai entrar em contato com vocês para poder fazer a entrega. Parabéns, pessoal, aos vencedores. Muito obrigada pelos comentários também. Muito boa a interação de vocês.
E agora eu agradeço aos nossos convidados também, muito pela participação. Foi incrível o evento, a gente adorou esse evento aqui. Eu não sei se vocês já conheciam, mas é a segunda edição do Impulsiona Carreiras. Então a gente fez janeiro do ano passado também. Ele acontece sempre em janeiro para a gente realmente dar esse pontapé inicial do ano, começar com gás total em foco em carreira, desenvolvimento pessoal, profissional e tudo que a gente puder ajudar. Eu comentei do nosso podcast, né? Do InfoJobs, que tem bastante conteúdo, mas a gente tem o blog também, a gente tem as lives mensais, a gente tem esses eventos, então tem muito conteúdo aí para a galera se inteirar e usar essa dica do Borja também sobre ser autodidata. Então, agradeço demais a participação de vocês e quero que vocês estejam nos nossos próximos eventos também. Ótimo, muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Sim, até a próxima. Obrigada, Muniz. Obrigada, InfoJobs. Prazer, viu? Pode te conhecer também. Muito legal. Igualmente. E é isso, estamos juntos, né? Mais um ano juntos e vamos lá. Sim, um ótimo ano, muito sucesso. E amanhã a gente tem mais. O Impulsiona Carreiras continua e o nosso painel vai trazer vários passos também sobre a nossa trilha de conteúdos, que é para decolar a sua carreira. E o tema é o que as empresas esperam dos candidatos em 2024. Então, você que está buscando recolocação, volta aqui amanhã às 7 horas da noite também com a gente e acompanhe o painel. Confirma lá a sua presença também no evento do LinkedIn. A gente espera vocês. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Abraços.